paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, Gálatas, capítulo 6, versículo 7 a seguir. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos na fé. Amém? Glória a Deus. Tome assento, amado do Senhor. Eu te convido a colocar o teu ouvido em sintonia com a palavra do pastor, porque é a palavra de Deus para você nessa noite. Amém? Você não vai estar glorificando muito, mas você vai estar aprendendo muito. Eu vou fazer essa leitura e eu quero que você me acompanhe de novo. Presta bastante atenção nessa palavra que nós acabamos de ler, porque a gente vai falar em cima desse assunto. E eu vou fazer a leitura agora na tradução NVI. Diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Irmãos, não tem ninguém no mundo que me engane mais do que eu mesmo. Não existe ninguém que me engane mais do que eu mesmo. Quando alguém vem tentar me trapacear, e ele começa a falar no seu gesto, a sua forma de falar, sua forma de se movimentar, a minha autodefesa já começa a dar os sinais. Está mentindo, está enganando. Todos nós temos essa autodefesa. Então, nós somos enganados sim pelos outros. Porém, nós nos enganamos a nós mesmos muito mais do que qualquer outra pessoa poderia nos enganar. Por quê? Porque quando nós queremos nos auto-enganar, nós desligamos as nossas defesas. Diga comigo, nós desligamos as nossas defesas. Quer ver só? Alguém errou, eu falhei com o irmão ali, e o irmão ficou triste comigo, e eu vou lá e peço perdão para ele, digo, meu irmão, me perdoe. Ele diz assim, não, você fez isso, você fez aquilo, você fez não sei o quê. Sim, eu reconheço, mas eu quero que o irmão me perdoe, por favor. Não, está perdoado, não tenho nada. Mas lá dentro, a gente colocou uma defesa contra aquilo. Não, o que ele falar não importa, não vai mudar o meu pensamento, não vai mudar o meu sentimento. E quando nós queremos nos auto-enganar, nós fazemos o contrário. Nós desligamos toda a nossa autodefesa. Se eu quero crer em alguma coisa, não importa o que os outros falem, eu creio naquilo e acabou. Estão me acompanhando? Nós vamos entender melhor. Por isso que a palavra diz assim, não se enganem, de Deus não se zomba. Muitas vezes nós pensamos que podemos agir para com Deus e enganar o Senhor, mas Deus não se pode enganar, Deus não se engana. Nós podemos nos auto-enganar.
E nós temos um outro problema, irmão. Diga assim: o coração do homem é enganoso. Diga: o meu coração me engana. Se o meu coração me engana, e eu tenho consciência disso, então quando eu escuto alguém falando, eu preciso, no mínimo, ser um pouquinho inteligente para dizer: espera aí, deixa eu analisar o que essa pessoa está falando. Estamos acompanhando, igreja amada do Senhor? Amém? Eu vou dar aqui uma palavra para você, que talvez tenha passado na sua mente esse pensamento: eu posso servir ao Senhor na minha casa, sozinho. Eu posso servir ao Senhor. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de profeta, eu não preciso de doutor, eu não preciso de nada disso. Eu posso servir a Deus sem uma igreja. Quem já ouviu essa frase? Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta. Quem já pensou dessa maneira? Isso é um auto-engano. É um auto-engano. Por quê? Porque a Bíblia diz, em Efésios, em Coríntios, o que diz? Que o Senhor mesmo, o nosso próprio Deus, deixou um para apóstolo, outro para profeta, outro para doutor. Para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos. Então imagine você, se você pega uma criancinha de 5, 6 anos dizendo: ela não precisa ir para a escola, pode ficar aqui. Passa 1 ano, passa 2, ele vai estar com 8, com 9, com 10, com 11 e não sabe ler, não sabe escrever. Porque não teve alguém para ensinar. Na igreja acontece a mesma coisa. E desde o começo da igreja, desde o princípio da igreja, os apóstolos, aonde eles andavam, o que eles deixavam? Presbíteros para formar igrejas. Bem no comecinho, quando começava, era na casa da irmã fulana, depois na casa do irmão ciclano. Quando tinha recurso, comprava um terreno, fazia uma igreja, desde o princípio. Mas tem gente hoje que prega, não em púlpito, mas na internet, quando te visita e fala para você: não precisa de igreja para servir a Deus. Deus nos ouve. Jesus já morreu na cruz do Calvário, o véu já foi rasgado, você pode chegar direto a Deus. E é verdade, você pode chegar direto a Deus, mas você não pode se auto-enganar, pensando que você pode servir a Deus sozinho. Irmãos, eu não posso ser um pastor sozinho se não tiver ovelha. Hoje eu estava pensando, se a pastora Priscila não tivesse limpado a igreja, nós ia estar limpando a igreja agora aqui. Se o pastor Alfeu não tivesse assado a linguicinha e eu tivesse que ficar assando a linguicinha lá na segunda, eu não poderia estar aqui, não poderia ter preparado a mensagem. É uma equipe. E essa equipe, eu, você, a pessoa que está do seu lado, que formamos a igreja de Cristo. Mas e aquela pessoa que está sozinha em casa e não quer ir à igreja, mas ele diz que ama o Senhor? Ele está fora da igreja. Não se engane. Não se engane. Ele pode ficar uns 10 dias, 15 dias, e aí já começa a sucumbir. Quando você vê, ele vai estar fumando, vai estar bebendo, vai estar em adultério, vai estar em fornicação, e continua dizendo: eu não preciso de igreja, eu me ligo direto com Deus. É um engano. Diga: auto-engano. Só experimentar é um auto-engano. Eu só quero experimentar um pouquinho dos prazeres do mundo. O jovem está na igreja e alguém diz: não, vamos lá na boate. Agora vai sair um salão novo aqui na avenida, né? O Atlântico. Vamos lá para ver, só ver. Não tem problema assim, o teu Deus é tão fraquinho que se tu for lá já vai se perder. Satanás, ele é astuto, ele é sujo. E aí a pessoa: não, eu vou lá, mas eu não me contamino, porque eu sou incorruptível. E aí ele vai, e ele está auto-enganado. Aquilo que você plantar, você vai colher. Estamos acompanhando, irmãos? Eu quero dar uma palavra agora aqui para as mocinhas, especialmente para as mocinhas. A moça diz assim:
Não, eu vou casar com ele, porque ele vai mudar. Eu vou casar com ele porque ele vai mudar. Ele me ama. Sabe o que ela está fazendo? Sabe, meu marido? A senhora que já tem experiência? Ela está se auto-enganando. E ela mesmo desliga todos os bloqueios, todos os avisos. Ela desliga todos os avisos em si, para ver só o que é certo, só o que ela acha que é bom. Ela desliga todos os avisos que tem. E deixa eu falar para você, mocinha, olha aqui para mim, olha só. Se o moço te trata como uma filha, se ele te trata como uma filha, ele não é moço certo para você. Vem cá, não, vai, faz assim, faz assado. Ele te trata como um pai, porque eu digo para minha menina, eu olho para Amy e digo assim: Amy, vem cá. Amy não vai, Amy fica. Se o moço trata a namoradinha desse jeito, está errado, e você está se auto-enganando. Esse é o primeiro. Se ele te trata como uma empregada, não, faz isso aqui, faz isso ali, não, faz, lava minha roupa, faz isso aqui, você já tem que ir aprendendo. Ele não vai mudar. Nós estamos falando do quê? Aquilo que você planta, você colhe. Então presta atenção. Você planta um grão de milho, um milhozinho, pim, plantou. O que vai nascer? Um pé de milho, com muitas espigas e com muito milho. Então deixa eu dizer para você, se o moço te trata como filha, ou te trata como empregada, quando você casar com ele, ele vai te tratar como uma bruxa, como uma megera, que não tem valor nenhum. Agora, se o moço te trata hoje, enquanto vocês namoram, como uma princesa, diga comigo, princesa. Diga princesa. É porque ele é um príncipe. Se ele te trata como uma princesa, é porque ele é um príncipe. E o que o príncipe faz para a princesa? Trata ela assim: meu amor, não, deixa que eu faço para você, deixa que eu cuido. Presta atenção. Não, deixa que eu faço. Ele traz presentes, ele presenteia, e presente bom. Quando o moço é um príncipe, ele dá presente bom, e ele cuida, e ninguém fala dela, e ele protege. Eu lembro quando meu sogro me levou para Disney, e eu estava com a pastora Ana, e a pastora Ana ia no banheiro naquela época a cada 15 minutos. Acho que ela ia se arrumar, né? Retocar e tal. E aí nós estávamos indo, e daqui a pouco nós está ali, o meu cunhado falou assim: pô, Ana, tu vai toda hora no banheiro. Eu falei: e daí, cara? Tá pensando o quê? Deixa ela aí, se ela quer ir, vai você. Tá pensando o quê? Aí ele falou: cara, minha irmã. E o sogro falou assim: ele está certo. Ele cuida da sua princesa. Essa foi a palavra. Está me acompanhando? E aí quando você casa, você vai ter uma rainha, que vai ter responsabilidades de rainha, e você vai tratar ela com respeito, com amor e com carinho. Então, moça que está aqui, presta atenção, de Deus não se zomba. Depois que apanha no rosto, depois que tiver alguém que se trata como uma empregada, que não sustenta a casa, que não dá conta do recado, aí você vai dizer: onde que está Deus? Será que Deus não ouve a minha oração? De Deus não se zomba. Você plantou. E alguém diz assim: mas se Deus é maravilhoso, Deus vai mudar. Deus não vai mudar ninguém. Presta atenção, amado irmão, irmã que está aqui. Você que ora por alguém, existe algo que você tem que entender, seja pelo teu filho, seja pelo teu marido.
Existe o livre arbítrio da pessoa. Quando você ora por alguém que está enfermo e ele deseja ser curado, Deus vai operar milagre. Mas quando você ora por alguém que é daquele jeito e acha que aquele jeito é certo, você vai morrer orando e não vai mudar nada. 1 Coríntios 7. Porventura sabes, ó mulher, se salvarás o teu marido? Ou sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? A menina é ciumenta ao extremo. Qualquer coisa briga, qualquer coisa. Aí, não, mas quando casar vai mudar. Vai nada. Só vai piorar. Aí você diz assim, mas então eu vou orar agora para Jesus mudar. Não muda, é você que tem que mudar de namorado. É você que tem que mudar de namorada. Ô pastor, o senhor tem uma família linda, né? Uma esposa bonita, 2 menininhas, que glória. Sim, eu fiz a minha escolha. Quando eu trabalhava no banco, apareceu uma moça muito, mas muito bonita mesmo, muito rica, e da igreja. Não era da nossa, mas era da igreja. E começou a rolar o sentimento. E aí, no final de semana, ô Nai, eu estava pensando o seguinte, eu também, tu sabe que eu também sirvo ao Senhor Jesus, né? Claro, senão eu não estava nem conversando contigo. Só que eu vejo que tu vai bastante na igreja, assim, vai mais do que eu, né? Mas eu também gosto de sair de vez em quando. Estava pensando assim, ó, sexta-feira a gente vai lá no Beer, né? Que é um barzinho. A gente não precisa tomar bebida alcoólica, é só experimentar alguma coisinha. E sábado e domingo a gente vai na igreja. Porque para um relacionamento dar certo, os dois têm que ceder um pouquinho. Essa foi a palavra dela. E a minha palavra para ela foi: você está enganada. Eu só cedo para as coisas certas. Para o mundo eu não cedo. E aqui terminou o nosso relacionamento. Tchau. E aí alguém pensa, foi fácil? Não. A menina era uma morena linda, de olho azul, alta, coisa mais fofa. E todo o meu corpo dizia, vai. Mas o Espírito Santo aqui dentro dizia, não experimenta, que você vai se dar mal. Não se engane, aquilo que você planta, você vai colher. De Deus não se zomba. Não, estou só dando uma pegadinha aqui, só estou dando uma pegadinha ali. Vai nessa, vai plantando que não presta. Diga comigo, de Deus não se zomba. Outras pessoas continuam naquele pecado contínuo que eu venho falando na igreja. Continua. Jesus me perdoa. Jesus me perdoa. Diga comigo, de Deus não se zomba. Aquilo que você plantar, certamente colherá. Não tem chance de ser diferente. Abra aí, amado, Mateus 13, 24 a seguir, diz assim, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Diga, boa semente. Boa semente. Mas enquanto todos dormiam, diga, dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Você colhe também aquilo que você não plantou. Acabamos de ler. Pastor, eu não sei por que está acontecendo. De duas, uma. Você está colhendo porque você plantou lá atrás? Ou você está colhendo porque você dormiu e o inimigo plantou algo na tua vinha, no teu campo? Eu nunca plantei, irmãos, divisão. Eu nunca plantei divisão. Eu sempre fui uma pessoa que gosto de unir. E eu prefiro passar por bobo, por idiota, por ignorante, do que me defrontar com alguém e espantar aquela pessoa de perto de mim.
Eu prefiro deixar a pessoa falando e achando que está tudo certo, do que falar na hora errada e apartar aquela pessoa de mim. Mas isso não impede que de vez em quando tenha dissensão e divisão dentro do meu trabalho. Por quê? Porque em algum momento eu dormi. Conversávamos com o pastor Joab hoje. 2 irmãos, 120 pessoas se perderam. Por causa de 2 irmãos. Em algum momento dormimos. O pastor falou, se eu tivesse agido no começo, mas fui deixando, o que aconteceu? Dormimos. Todas as vezes que você dorme, o inimigo planta o joio no meio da tua plantação, que é boa. Os teus filhos, você ensina a palavra, você não deixa assistir o que quer, você coloca louvores, você deita com ele antes de dormir, ora e pede que Deus abençoe a sua noite, que abençoe o seu dia, e você lê a palavra de Deus para ele. Não é isso que você faz com o teu pequenininho? Amém? É isso que nós fazemos, vamos ensinando. Mas quando entra na adolescência, mãe, hoje eu não quero. Mãe, para com esse negócio. E aí você, também não vou forçar. Vai falar, mãe, não, agora não, mãe, fecha a porta. Mãe, não, mãe, bate na porta para entrar no meu quarto. E você diz, não, deixa ela tem que ter a privacidade dela. Deixa ele lá, ele tem que ter a privacidade dele. Sabe o que você está fazendo? Você está dormindo no ponto, está deixando o teu filho, a tua filha, à mercê de Satanás. E presta atenção, o que acontece? Se você abrir a porta e falar, não, minha filha, aqui em casa quem manda sou eu. E a mãe e o pai nós vamos conversar contigo agora, nós vamos falar com você. Quero saber o que está acontecendo com você, filho. Não, sai daqui, eu te odeio, sai daqui. E você, a minha filha está com problema. Querido, não é a tua filha que está com problema, tem demônio plantando coisa ruim lá. E essa tua briga não é contra a tua filha, é pela tua filha. Será que o nome do Senhor pode ser glorificado por isso? Você tem que expulsar aquele demônio. Filha, vem cá, cala a tua boca e presta atenção, você não está falando para o teu filho, você está falando para o demônio que está operando no teu filho. Cala a tua boca, sai agora. Filha, vem cá. Filha, você é a filha amada do pai, vamos conversar. Eu te amo, filha, e eu não vou perder você para o mundo. Se você não tiver coragem de enfrentar Satanás, de enfrentar os demônios que querem implantar coisa ruim na cabecinha, ainda em formação, você vai deixar o inimigo plantar coisa ruim na cabeça do teu filho, e lá na frente você vai colher o que você não quer. Uma gravidez indesejada, drogas. Conversava com um jovem ontem. Eu falava, quando eu tinha 22, 23 anos, já trabalhava no banco. Eu consegui entrar numa posição que era só para quem já tinha mais de 25 anos. E eu estava lá, do lado da mesa do gerente. Mas quando eu chegava em casa do trabalho, eu não podia dizer para minha mãe assim, mãe, eu estou indo lá na casa do fulano. Se eu falasse, mãe, eu estou indo lá, sabe o que ela falava? Como é que é? Como é que é? Não, a mãe deixa eu ir lá na casa do fulano? A mãe deixa? Posso, mãe? Que horas que você volta? Eu já tinha meu carro e já tinha uma conta bem recheada. Ganhava muito bem. Poderia morar onde quisesse. Sem chance de tentar, de ousar dizer para o papai ou para a mamãe, eu vou onde eu quero. Por quê? Porque desde pequenininho o pau pegava. Glória a Deus. O nome do Senhor pode ser glorificado por isso, amor. Você precisa amar o teu filho de verdade. Você precisa amar o teu filho ao ponto de enfrentar
todas as hostes da maldade que se levantam contra ele. Você precisa amar o teu filho, para que o inimigo não plante o que não presta lá dentro. Quer ver só? Volte comigo, amado, Gálatas capítulo 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu soube de um senhor que se dizia crente, só que ele gostava de sair de vez em quando e convidava garotas de programa para ter relação em motéis, em apartamentos. E em casa parecia que era uma bênção. Mas um dia, quando chegou a garota de programa, era a sua filha. E depois do choque de ver a sua filha, ele perguntou: por que você está nessa vida? Ela falou: por causa de ti. Se o papai pode, por que eu não posso? Quantas vezes eu vi o seu computador, eu vi o seu histórico, eu vi o seu celular. Ai, filha, me perdoe. Não, pai, não tem nada de errado, pai. Só errado é nós dois. O que tinha sido plantado ali? Estava vivendo da carne, estava plantando destruição dentro do seu lar. Os papais aqui que assistem pornografia, acessa a internet, compra revista, além de você financiar a pornografia, você está dizendo para Satanás: olha, a minha família toda a minha família pode fazer parte disso. A minha filhinha pode fazer parte disso, a minha filha adolescente pode fazer, o meu filho pode ser homossexual. Está tudo certo. Não, pastor, eu não estou dizendo isso não. Você está dizendo sim. Você está dizendo sim. Você está plantando isso. E você é sacerdote da tua casa. Se você está todo errado, a tua família vai estar toda errada. Vamos engolir seco ou vamos dizer: Senhor, eu vou mudar? O que você quer plantar? Quer plantar os desejos da carne ou quer plantar do Espírito, que é para a vida eterna? Eu quero plantar do Espírito, que é para a vida eterna. Na minha casa eu quero ouvir louvores, na minha casa eu quero ler a Bíblia, na minha casa eu quero assistir filmes que falam das coisas de Deus. As irmãs que assistem novela, novela não tem nada a ver. Sim, você começa a assistir a novela e já no segundo, terceiro capítulo, se já não no primeiro, você começa a torcer para que aquela dona de casa saia com o mocinho e deixe o marido, porque o marido é um grosso, então ela pode sair com o outro. Você começa a torcer pelo adultério. O que você vai estar fazendo? Vai estar plantando adultério. Você está me acompanhando? Aí você senta com os seus filhos e assiste violência. Permite que os seus filhos joguem no videogame violência, morte, mortandade. E aí o que você está plantando na vida, na boa terra que é o teu filho? Violência, mortandade. Eu não sei, pastor, por que ele é violento? Porque você está permitindo Satanás plantar coisas ruins quando você mesmo não está plantando. Posso ouvir um glória a Deus só para me animar aí? É que faz tempo que eu não ministro desse jeito, irmão, assim como um estudo, né?
Mas eu creio que Deus está trabalhando na tua vida. Aleluia. Leia comigo Romanos 8, versículo 5 a seguir. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morta, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Então, hoje tem pessoas aqui, que a sua mentalidade é da carne, e enquanto eu estou falando, existe uma batalha dentro de você, e você está dizendo: o pastor é um exagerado, o pastor está viajando. E tem outros que estão dizendo assim: eu vou tomar uma atitude e vou mudar. E eu vou dizer para você, nenhuma das duas está certa. A posição certa é: Espírito Santo, muda a minha mente. Espírito Santo, muda os meus desejos. Espírito Santo, transforma a minha vida. Porque nós, de nós mesmos, não conseguimos. Aquele que foi liberto, muitas vezes ele pensa: não, mas é que eu... Não, é que você se permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na tua vida. Quem quer aqui desejar as coisas do Espírito? Eu vou falar algo aqui, vou abrir assim um parênteses. Diga comigo assim: é muito difícil ser pecador. Diga: é fácil ser crente. Tem gente que diz que é difícil ser crente, e eu digo para você que é difícil ser pecador, fácil é ser crente. Imagine o mentiroso. O mentiroso mentiu para o Fábio, aí mentiu para a Radassa, mas ele tem que mentir a mesma coisa. Que dificuldade de gravar tudo. É difícil, irmão. Já pensou? Inventa uma história aqui toda fantasiosa, daí chega aqui, vai contar, e ele: conta aquele negócio aí, e aí já assim. É difícil. Tem que ser um perito para ser um mentiroso. O cara tem que ser fera para ser mentiroso. Não é fácil. Agora imagina o adúltero. Que difícil que é ser adúltero, irmão. Esconder da mulher, esconder dos filhos, andar escondido dentro do carro, achar um motel todo escondido. E aí, olha a dificuldade de chegar em casa e olhar para sua esposa como se nada tivesse acontecido. Todo aquele remorso, tudo aquilo por dentro, toda aquela sujeira, toda aquela solidão, e você olha para ela e: eu te amo, querida. Que difícil. E aí, quando chega as tuas meninas, as tuas filhinhas, o teu filho, você olhar para eles e dizer: papai te ama, nós temos uma família abençoada. Que difícil. Que difícil ser adúltero. Não é muito mais fácil ser verdadeiro? Não é muito mais fácil ser honesto? Mas como que eu vou ser honesto? Não vou me auto-enganar. A moça lá no trabalho te dá uma olhadinha. Só uma olhadinha. O que tem eu dar uma olhadinha? O que você está fazendo? Se auto-enganando. É só uma olhadinha, não tem problema. Não, só para ver como ela é bonita não é pecado, foi Deus que fez. O que é bonito é para se mostrar. E ali começa. Aí a mocinha pede para conversar um pouquinho. Não, você me ajuda com esse material? Não é o teu trabalho. Mas aí vem toda a gentileza do mundo que você não tem com a tua esposa, aí você tem com a mocinha. Toda aquela gentileza. Não é pecado.
Você está se auto-enganando. E quando você vê, você está em adultério, uma série de problemas. E como é difícil estar em adultério e pintando de santo. Glória a Deus. Que palavra linda, né? Olha para a pessoa do seu lado e diz assim: Deus está falando contigo. É melhor falar, está falando comigo. Oh, Jesus! A mente que é voltada para o Espírito, irmão, que é voltada para as coisas do Espírito, ela vai acarretar para si vida, paz, alegria, o tempo todo. O tempo todo, digo o tempo todo. Paz, alegria, felicidade, quando a tua mente é voltada para o Espírito. Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Veja que existe uma ligação, irmão. Se a tua mente é voltada somente para as coisas da carne, você vai colher destruição. Mas se a tua mente é voltada para as coisas do Espírito, você vai colher vida eterna.